Ela estava no chão da cela imunda, algemada, sangrando, olhando para o delegado corrupto que sorria achando que tinha vencido. Mas o que ele não sabia é que aquela mulher agredida e humilhada era uma das promotoras mais temidas do estado, infiltrada numa operação secreta. E o que ela fez daquela cela, usando apenas um telefone escondido e sua própria inteligência, virou o jogo de um jeito que ninguém esperava. Fica até o final porque essa reviravolta vai te deixar sem fôlego. Antes de começar essa história, já deixa o like agora para esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma investigação real que a gente traz aqui. Compartilha com quem gosta de histórias de justiça e comenta. Você confia nas autoridades da sua cidade ou acha que tem muita corrupção escondida? Doutora Carolina Mendes tinha 37 anos e uma reputação que fazia criminosos e policiais corruptos suarem frio. Promotora de justiça há 12 anos, ela era conhecida por entrar em operações arriscadas, por não aceitar propina e por desmontar esquemas que pareciam intocáveis. Tinha tirado prefeitos do cargo, prendido juízes, desmantelado quadrilhas ligadas ao tráfico e à milícia. Por isso mesmo, era odiada por muita gente poderosa. Carolina não nasceu em berço de ouro. Cresceu na periferia de São Paulo, filha de uma diarista e de um motorista de ônibus. Viu a mãe ser humilhada por patroas, o pai ser assaltado 3 vezes trabalhando. Desde criança jurou que um dia teria poder para mudar aquilo. Estudou em escola pública, passou em direito numa federal, virou estagiária do Ministério Público e nunca mais parou de subir. Mas cada vitória trazia também cicatrizes. Já tinha sofrido 2 tentativas de assassinato. Uma vez, atiraram no carro dela na saída do fórum. Outra, colocaram veneno no café. Sobreviveu às 2 por pura sorte e reflexos rápidos. Isso a tornou ainda mais determinada. Não ia parar enquanto tivesse fôlego. Seu lema, que repetia para os estagiários, era simples: justiça não negocia com medo. Nos últimos 6 meses, Carolina vinha investigando uma rede de corrupção policial numa cidade do interior de São Paulo chamada Três Lagoas. Denúncias anônimas indicavam que o delegado titular, Ricardo Cabral, comandava um esquema de extorsão, proteção a traficantes e até execuções encomendadas. Mas as provas eram frágeis. Testemunhas sumiam ou voltavam atrás. E o delegado tinha proteção política de gente grande. O caso chegou até ela por acaso. Uma mulher chamada Mariana, ex-prostituta que tinha fugido de Três Lagoas, apareceu no Ministério Público pedindo proteção. Estava destruída, magra, cheia de hematomas. Contou que tinha sido mantida em cativeiro, obrigada a se prostituir, e que quando tentou fugir foi espancada por policiais. Pior, o delegado Cabral frequentava o local, recebia parte dos lucros e até escolhia algumas mulheres para uso pessoal. Carolina ouviu tudo com o estômago embrulhado. Pegou o depoimento em vídeo, ofereceu proteção para Mariana, colocou ela num abrigo sigiloso. Mas sabia que só o depoimento não bastaria. Precisava de provas materiais, flagrantes, algo que não pudesse ser contestado. Foi quando começou a arquitetar a operação mais arriscada da carreira: infiltrar-se pessoalmente em Três Lagoas, disfarçada, para provocar uma situação que revelasse o esquema. Conversou apenas com 2 investigadores de confiança absoluta, Rodrigo e Luana, que trabalhavam com ela há anos. Ambos ficaram horrorizados com a ideia. Rodrigo argumentou: doutora, isso é suicídio. Se descobrirem quem você é, vão te matar. Luana completou: e mesmo que não descubram, você vai ser tratada como qualquer vítima. Vai apanhar. Pode ser estuprada, pode morrer. Carolina olhou para os 2 e disse com firmeza: eu sei, mas é a única forma. Levou semanas planejando cada detalhe. Precisava de autorização judicial, então procurou o juiz Henrique Nogueira, conhecido por ser incorruptível. Apresentou o plano. Ele ficou em silêncio por longos minutos, depois disse: Carolina, isso é loucura, mas é loucura necessária. Vou autorizar, mas com uma condição.
Você leva equipamento de rastreamento, mantém comunicação constante e, ao menor sinal de risco fatal, a gente aborta. Ela concordou. Montaram a identidade falsa. Carla Mendonça, moradora de rua viciada em crack, com ficha criminal inventada por prostituição e pequenos furtos. Carolina mudou completamente o visual. Cortou o cabelo comprido que tinha até a cintura e tingiu de preto mal feito. Usou lentes de contato escuras, maquiagem pesada para parecer 10 anos mais velha, dentes propositalmente sujos, roupas fétidas de brechó. Olhando no espelho, ela mesma mal se reconhecia. Levou 2 dispositivos. Um celular minúsculo escondido na calcinha, programado para gravar áudio e vídeo continuamente e enviar para a nuvem em tempo real, e um chip rastreador costurado na sola do tênis velho. Rodrigo e Luana ficariam numa van disfarçada, a 3 quilômetros de distância, monitorando tudo. O juiz ficaria de sobreaviso para acionar tropas de resgate se necessário. O plano era arriscado, mas estava tão preparado quanto possível. Na noite da operação, Carolina entrou em Três Lagoas sozinha, num ônibus intermunicipal lotado. Desceu na rodoviária, começou a andar pelas ruas do centro como se fosse realmente uma usuária procurando droga. Aproximou-se de grupos suspeitos, perguntou onde comprar pedra. Alguns riram, outros a expulsaram. Ela insistiu, ficou zanzando, chamando atenção. Sabia que não demoraria para a polícia aparecer. E não demorou. Eram 9h30 da noite quando uma viatura parou ao lado dela. 2 policiais desceram, jovens, uniformizados. Um deles, loiro, falou rispidamente. Documentos. Carolina interpretou o papel perfeitamente. Gaguejou, disse que não tinha, que tinha perdido. O outro policial, moreno e maior, mandou ela encostar na parede. Revistaram de forma agressiva, mãos passando em lugares desnecessários. Ela xingou, empurrou. O policial loiro deu um tapa no rosto dela. Respeita, vagabunda. Foi jogada no banco de trás da viatura sem cinto, porta batida com violência. Durante o trajeto, os 2 policiais conversavam entre si, sem se preocupar com ela. Essa aí é mais uma. Vou avisar o chefe. O outro respondeu. Ele tá de bom humor hoje. Fechou mais um esquema com o pessoal do São João. Carolina memorizava cada palavra, cada nome solto. O celular escondido gravava tudo. Lá fora, na van, Rodrigo e Luana ouviam cada segundo, tensos. Chegando na delegacia, foi jogada numa sala de espera suja, com outras 3 pessoas detidas. Um homem bêbado dormindo em pé. Uma mulher jovem de no máximo 20 anos, chorando desesperada. E um adolescente com o rosto machucado, olho roxo. Carolina observava tudo. Os policiais tratavam todos com desprezo absoluto. A mulher jovem implorava para ligar para a mãe. O policial riu. Sua mãe não quer saber de puta não, esquece. O adolescente pediu água. Ignoraram. O bêbado caiu no chão. Chutaram ele de volta para o canto. Carolina sentia a revolta subindo, mas mantinha a postura, cabeça baixa, prestando atenção em cada detalhe. Layout da delegacia, quantos policiais, quem comandava, onde ficavam as celas. Tudo seria útil depois. Foi quando ele apareceu. Delegado Ricardo Cabral, 45 anos, corpulento, bigode grosso, andar confiante de quem se sente dono do espaço. Cabral passou pelos detidos olhando com nojo. Parou na frente de Carolina. Mais uma viciada. Que novidade. De onde você veio? Ela manteve os olhos baixos, gaguejou. São Paulo, doutor, vim procurar trabalho, mas... Ele a interrompeu com uma risada cínica. Trabalho? Aqui? Você procurando pedra, não mente. Virou-se para um policial. Leva pro fundo, revista direito, vê se ela tem alguma coisa de valor, se tiver já sabe o que fazer. Carolina foi arrastada por 2 policiais para uma cela nos fundos da delegacia, longe do balcão principal, longe de qualquer câmera que eventualmente existisse. O corredor era escuro, cheirava a mofo e urina. Passaram por outras celas vazias até chegarem na última. A porta foi aberta com um rangido metálico. Dentro, nada. Sem colchão, sem cobertor, apenas paredes com mofo, um vaso sanitário entupido e sujeira acumulada.
Jogaram ela lá dentro. Um dos policiais, o moreno grande, começou a revistar novamente. Passou as mãos nos seios dela. Apertou com força. Depois nas coxas, subindo. Carolina cerrou os dentes, tentando manter o personagem. Mas quando ele tentou enfiar a mão dentro da calça, ela reagiu instintivamente. Empurrou ele com força, gritou: "Tira a mão de mim, seu nojento!" O policial surpreso ficou vermelho de raiva, olhou para o colega e sorriu torto. "Olha só, tem coragem." Deu um tapa no rosto dela com força brutal. Carolina caiu no chão duro, sentindo o gosto de sangue na boca. O outro policial segurou ela pelos braços, imobilizando. "Acha que é quem, vagabunda? Aqui você é nada." O primeiro chutou as costelas dela. Carolina sentiu a dor explodir no peito, mas não gritou. Apenas gemeu, protegendo com desespero o lado direito onde o celular estava escondido na calcinha. Se o celular fosse descoberto, estava morta. Foi quando ouviram passos no corredor. O delegado Cabral entrou na cela, braços cruzados, observando a cena. "Qual o problema aqui?" O policial explicou, voz firme. "Ela reagiu, chefe. Tentou me agredir." Cabral olhou para Carolina no chão, boca sangrando, roupa rasgada. "É mesmo? Você quer bater em policial, é isso?" Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com desafio nos olhos. Aquilo o irritou profundamente. "Olha como ela me encara. Essa aqui precisa de uma lição." Cabral fez um sinal. Os dois policiais a seguraram, cada um num braço, levantando ela de joelhos. O delegado tirou o cinto de couro devagar, dobrando ele na mão, fazendo questão de que ela visse. "Sabe o que acontece com quem desrespeita a autoridade aqui? Aprende na dor." Carolina olhou diretamente nos olhos dele, desafiadora ainda, parte da estratégia para provocá-lo a ir além, revelar quem realmente era. E funcionou. Ele perdeu o controle. Deu uma cintada violenta nas costas dela. A dor foi como fogo. Carolina mordeu o lábio para não gritar, mas não conseguiu segurar um gemido abafado. Mais uma cintada mais forte. Dessa vez ela gritou. A pele ardia, cada terminação nervosa em chamas. Cabral riu, satisfeito. "Agora sim. Agora você entendeu." Deu mais duas, depois parou. Guardou o cinto lentamente, ainda olhando para ela. Cuspiu no chão ao lado. "Deixa ela aí até amanhã. Depois eu decido o que faço." Os policiais saíram. Trancaram a cela com um cadeado enferrujado. Passos se distanciaram. Silêncio. Carolina desabou no chão, respirando com dificuldade. Cada movimento era agonia. Suspeitava de costelas fraturadas. As costas queimavam. Mas dentro dela não havia medo. Apenas raiva gelada e foco total. Tudo tinha sido gravado. Cada palavra, cada som de violência, cada grito. O celular continuava funcionando, escondido, enviando tudo para a nuvem em tempo real. Na van, a 3 quilômetros dali, Rodrigo tinha lágrimas nos olhos ouvindo os gritos de Carolina. Queria invadir a delegacia, abortar a operação. Luana segurou o braço dele. "Não. Se a gente entrar agora, perde tudo." Ela sabia o risco. A gente tem que confiar. Rodrigo socou o painel, frustrado, impotente. Ligaram para o juiz Henrique, atualizaram. Ele ordenou: "Mantenham vigilância. Se a vida dela estiver em risco iminente, eu autorizo o resgate. Caso contrário, esperamos." Carolina ficou ali por horas, deitada no chão frio e imundo, tentando controlar a dor e a respiração. De madrugada, quando tudo silenciou, ela tirou o celular com cuidado extremo, mãos tremendo. Verificou. Ainda funcionando. Bateria em 70%, sinal fraco, mas suficiente. Mandou mensagem codificada para Rodrigo. "Fase 1 completa. Lesões graves, mas controláveis. Manter operação. Iniciar fase 2 ao amanhecer." Guardou o aparelho de volta, ajeitou a roupa. Precisava aguentar mais. Se saísse agora, pegaria apenas os executores diretos. Queria os mandantes, a rede completa. Suspeitava que Cabral não era o topo. Era só um elo. Precisava provocar mais. Descobrir quem estava acima dele, quem financiava, quem protegia. Fechou os olhos, tentou dormir.
Mas a dor não deixava. Pensou na mãe, que sempre dizia: filha, nunca desista de fazer o certo mesmo quando dói. A mãe estaria orgulhosa ou horrorizada? Talvez os dois. Amanheceu. Um policial diferente abriu a cela, jogou um copo plástico com água e um pão velho no chão. Come se quiser. Não vai ter mais nada até amanhã. Carolina pegou a água, bebeu devagar. Cada gole doía ao descer. O pão estava duro, mas ela comeu. Precisava de energia. O policial ficou observando. Depois saiu resmungando algo sobre vagabundas que dão trabalho. Ela ouviu conversas do lado de fora, vozes abafadas. Encostou o ouvido na parede rachada, tentando captar palavras. O chefe mandou esperar à tarde. Disse que tem um comprador. Carolina sentiu o estômago revirar. Comprador? Aquilo era tráfico humano. Pior do que ela imaginava. A denúncia de Mariana não era isolada. Era sistemático. Cabral não só extorquia e torturava. Vendia mulheres. Ela precisava ver isso. Registrar. Ter provas. Mas agora o risco aumentara exponencialmente. Se fosse vendida, seria movida para outro local, perderia o rastreamento, e aí sim poderia morrer sem ninguém saber onde. Mandou mensagem urgente para Rodrigo. Descoberto tráfico humano. Mencionaram comprador. Monitorar. Se me moverem, rastrear veículo. Rodrigo respondeu imediatamente. Entendido. Juiz informado. Preparando o reforço policial. Carolina deitou de novo, tentando parecer quebrada e inofensiva. Os minutos arrastavam. De repente, passos rápidos. A porta se abriu. Cabral entrou acompanhado de outro homem. Magro, tatuagens no pescoço, dentes podres, olhar predatório. Cabral apontou para ela. É essa. Viciada, sem família, ninguém vai procurar. Serve? O homem se aproximou, pegou o rosto de Carolina pelo queixo, virou para os lados, analisando como quem avalia gado. Tá machucada. Vai dar trabalho para limpar, abaixa o preço. Cabral deu de ombros. 3.000. O homem cuspiu no chão. 2,5. Cabral pensou. Fecha. Mando buscar amanhã cedo. 6 horas. Menos movimento. Eles saíram conversando sobre logística, rotas, outras mercadorias. Carolina processava tudo rapidamente. Tinha até amanhã de manhã. Menos de 24 horas. Precisava decidir. Sair agora com as provas que já tinha ou arriscar mais tempo para ver onde a levavam e desmantelar a rede completa. Era decisão de vida ou morte. Escolheu a segunda opção. Mandou mensagem para o juiz. Mantendo infiltração. Preparar resgate para amanhã 5h30, antes da movimentação. O juiz respondeu. Carolina, ordeno que você saia agora. É ordem. Ela leu e desligou o celular. Sabia que estava desobedecendo, mas algumas coisas valiam a insubordinação. Rodrigo e Luana na van ficaram desesperados ao perceberem que ela tinha cortado comunicação. Ligaram para o juiz. Ele, furioso e preocupado, autorizou o resgate imediato. Mas Carolina tinha se movido para uma área da delegacia sem sinal de rastreamento forte. A localização estava imprecisa. Passou o resto do dia e a noite seguinte na cela, sozinha, com fome, dor e frio. Ninguém apareceu. De madrugada ouviu a delegacia acordar. Passos, vozes, motores de carro. Eram 5 da manhã. Estranhamente, ouviu sirenes. Muitas sirenes. Vindo de fora, se aproximando rápido. Explosão de vozes. Polícia! Todo mundo no chão. Mãos na cabeça. Operação policial. Mas quem? Se fosse a polícia local, estava ferrada. Se fosse de fora, estava salva. Ouviu correria, gritos, alguém tentando fugir. Tiros de borracha. Mais gritos. Carolina foi até a grade da cela e gritou com toda a força que tinha. Aqui! Tem alguém presa aqui! Passos correndo. Um soldado de uniforme do gate apareceu, fuzil em punho. Viu ela atrás das grades, imunda, machucada. Senhora, calma. A gente vai tirar a senhora daqui. Está ferida? Ele chamou reforço. Arrombaram o cadeado com pé de cabra. Carolina saiu segurando as costelas. Respirou fundo e disse, voz firme apesar da dor.
Não sou vítima comum. Sou a promotora de justiça Carolina Mendes. Operação autorizada judicialmente. Onde está o delegado Ricardo Cabral? O soldado arregalou os olhos, chamou pelo rádio. Comandante, achamos a doutora promotora. Ela tá viva, mas ferida. Em segundos, o comandante Marcelo Andrade apareceu. 50 anos, veterano, conhecido por ser linha dura. Doutora Mendes, graças a Deus, o juiz Henrique nos acionou essa madrugada em desespero. A senhora sumiu do radar. Achamos que... Carolina o interrompeu. Estou bem. Mas precisamos prender o delegado e todos os policiais de plantão. Tenho provas de tortura, tráfico humano, corrupção, tudo gravado. O comandante ficou pálido. O delegado? Carolina apontou para os fundos. Deve estar tentando fugir. Cerca todo o quarteirão. Ninguém sai. O comandante deu ordens secas pelo rádio. Tropas do gate cercaram a delegacia completamente. Em 10 minutos localizaram Cabral tentando pular o muro dos fundos, em roupas civis, mochila nas costas. Foi derrubado por 3 soldados, algemado com força, arrastado de volta para dentro. Quando viu Carolina de pé, ainda suja, mas claramente no controle da situação, o rosto dele perdeu toda a cor. Você não é... Ela se aproximou, cada passo doendo, mais firme. Promotora de justiça Carolina Mendes. Tudo que você fez está gravado. Cabral tentou falar. Isso não vai dar em nada, você invadiu, é ilegal. Carolina tirou um papel dobrado do bolso da calça imunda. Autorização judicial assinada pelo juiz Henrique Nogueira. Operação de infiltração autorizada pelo Tribunal de Justiça. Tudo legal. Você, por outro lado, torturou uma representante do Ministério Público. Agravante. Vai morrer na cadeia. Ele tentou se soltar, gritando. Vocês não sabem quem eu conheço. Vou processar todos. Essa puta mentirosa. Um dos soldados deu um safanão nele. Respeita a doutora. Cabral foi levado, ainda gritando ameaças vazias. Carolina pediu para sentarem ele numa sala separada. Quero interrogar pessoalmente. Agora. O comandante hesitou. Doutora, a senhora precisa de hospital. Ela balançou a cabeça. Depois. Agora eu preciso dele falando enquanto ainda está em choque. É a melhor hora. Ele entendeu, autorizou. Levaram Cabral para uma sala de interrogatório improvisada. Carolina sentou na frente dele, gravador ligado, celular gravando também. Vou facilitar para você, Ricardo. Quanto mais você falar, menor a pena. Quem são os compradores? Quantas mulheres você vendeu? Quem te protege politicamente? Ele ficou em silêncio, mandíbula travada. Carolina se inclinou. Eu tenho gravações suas negociando minha venda. Tenho sua voz clara. Ou você fala, ou afunda sozinho. Ele resistiu por meia hora. Mas quando Carolina mostrou trechos da gravação, quando ele ouviu a própria voz dizendo 3.000, e ninguém vai procurar, desmoronou. Começou a falar. Nomes, datas, locais, quantias. Eram 5 compradores regulares ligados a prostíbulos clandestinos em 3 estados. Nos últimos 2 anos, mais de 20 mulheres tinham sido vendidas. Algumas nunca mais foram vistas. A proteção política vinha de um deputado estadual e de um desembargador aposentado. Carolina anotava tudo, gravava tudo. Sentia a vitória chegando, mas também a náusea. Aquilo era pior do que imaginara. Quando terminou, chamou o comandante. Prende todos os envolvidos que ele citou. Operação simultânea. Agora, antes que alguém seja avisado. O comandante pegou o telefone, começou a coordenar com outras unidades. Em poucas horas, 17 pessoas foram presas em 5 cidades diferentes. A rede desmoronou. Carolina finalmente aceitou ir para o hospital. Foi levada de ambulância, acompanhada por Rodrigo e Luana, que choravam de alívio. No pronto-socorro, os médicos ficaram chocados com os ferimentos. 3 costelas fraturadas, hematomas severos nas costas, cortes, desidratação. Ficou internada 4 dias. Recebeu visitas do juiz Henrique, que a abraçou chorando. Você é louca, Carolina, mas é a pessoa mais corajosa que conheço. O caso explodiu na mídia nacional. Promotora se disfarça de mendiga e desmonta a rede de tráfico humano.
Todos os jornais, telejornais, portais. A foto dela no hospital com curativos virou capa. Uns chamavam de heroína, outros de irresponsável. Colegas do Ministério Público se dividiram violentamente. O procurador-geral abriu procedimento para investigar se ela tinha agido dentro da ética. Houve quem pedisse sua exoneração. Carolina deu uma única entrevista coletiva, ainda com ataduras. Eu fiz o que jurei fazer quando me tornei promotora: defender quem não tem voz. 20 mulheres foram escravizadas, vendidas, torturadas. O sistema falhou em protegê-las porque faltavam provas. Eu busquei essas provas. Arrisquei? Sim. Faria de novo? Sem dúvida. Quando perguntaram se não tinha medo de morrer, respondeu: tenho, mas tenho mais medo de viver sabendo que podia ter feito algo e não fiz. Meses depois, no julgamento que durou 3 semanas, o delegado Ricardo Cabral foi condenado a 23 anos de prisão por tráfico humano, tortura, corrupção e formação de quadrilha. Os 8 policiais envolvidos receberam entre 10 e 15 anos cada. Os 5 compradores entre 12 e 18 anos. O deputado estadual perdeu o mandato e foi preso. O desembargador aposentado teve a aposentadoria cassada e foi condenado a 10 anos. As gravações feitas por Carolina foram aceitas integralmente como prova. A defesa tentou alegar armação, invasão ilegal, mas a juíza que presidiu o caso foi categórica na sentença. A operação foi devidamente autorizada judicialmente. A promotora agiu com bravura ao se colocar em risco para proteger vítimas indefesas. Os réus, ao contrário, agiram com covardia, crueldade e desprezo pela dignidade humana, condenados nos termos da acusação. Quando a sentença foi lida, Carolina estava sentada na plateia discreta. Não comemorou. Apenas acenou com a cabeça. O impacto foi além das condenações. A operação inspirou mudanças estruturais. O Ministério Público criou um protocolo nacional para operações encobertas com promotores, incluindo treinamento específico, equipamentos adequados e suporte psicológico. Delegacias de todo o país passaram a ser auditadas com mais frequência por corregedorias externas. ONGs de direitos humanos usaram o caso como exemplo emblemático para cobrar reformas no sistema de justiça criminal. E o mais importante, mulheres vítimas de abuso policial, prostituição forçada e tráfico humano passaram a denunciar mais. O caso Carolina Mendes virou símbolo. Se uma promotora teve coragem de ir até o fundo do poço para nos defender, a gente tem que ter coragem de falar. Dezenas de denúncias chegaram ao Ministério Público nos meses seguintes. Várias outras redes foram desmanteladas. A coragem de uma mulher acendeu a coragem de muitas outras. Carolina voltou ao trabalho 6 meses depois, mas nunca mais foi a mesma. Carregava cicatrizes físicas que doíam em dias de frio. Carregava pesadelos que a acordavam de madrugada, suando, revivendo as cintadas, os chutes, o desamparo. Fez terapia durante 2 anos. Aprendeu a lidar com o trauma, mas ele nunca desapareceu completamente. Apenas se tornou parte dela, uma lembrança constante do preço da justiça. Mas também carregava algo maior, a certeza de ter feito diferença real. Um dia, Carolina recebeu uma carta pelo correio. Remetente: Jéssica Alves, uma das mulheres resgatadas. A carta dizia: Doutora, eu não sei se a senhora lembra de mim. Eu sou a Jéssica. Fui resgatada da chácara em 3 Lagoas. Estava lá há 8 meses, achando que ia morrer sem ninguém saber. Hoje eu trabalho numa padaria. Faço curso de confeiteira. Tenho uma filha de 6 meses. Nada disso existiria se a senhora não tivesse arriscado sua vida. Obrigada por me dar minha vida de volta. Carolina leu aquela carta 3 vezes, chorando. Guardou numa pasta especial, junto com outras cartas parecidas que chegaram ao longo dos meses. Sempre que duvidava se tinha feito a coisa certa, sempre que os pesadelos voltavam, pegava aquelas cartas e lia de novo. E lembrava. Valeu a pena. Cada dor, cada cicatriz, cada noite em claro. Valeu porque vidas foram salvas. E salvar uma vida, dizia o ditado que sua mãe repetia, é salvar o mundo inteiro. Anos depois,
Carolina foi convidada para dar uma palestra numa universidade federal. O auditório estava lotado, mais de 500 estudantes de direito. Ela subiu ao palco ainda mancando levemente da perna que nunca se recuperou completamente. Contou a história toda, sem romantizar, sem esconder os erros, os medos, as consequências. No final, um aluno levantou a mão. Doutora, a senhora não acha que ultrapassou limites? Que colocou em risco a credibilidade da instituição? Carolina respirou fundo. Acho que sim. Ultrapassei. Coloquei em risco. Mas sabe qual seria a alternativa? Mais 20, 30, 50 mulheres sendo vendidas enquanto eu esperava provas caírem do céu. Às vezes, a legalidade perfeita é cúmplice da injustiça. Não estou dizendo que todo promotor deve fazer o que fiz. Estou dizendo que cada um precisa olhar no espelho e perguntar: o quanto estou disposto a arriscar pelo que é certo? O silêncio no auditório era absoluto. Outra aluna levantou a mão, voz trêmula. Doutora, eu fui vítima de abuso policial. Nunca denunciei porque achei que ninguém ia acreditar. Depois do seu caso, eu denunciei. O policial foi afastado. Obrigada. Carolina desceu do palco e abraçou a menina. Ali, naquele abraço, estava toda a resposta. Não eram títulos, prêmios ou reconhecimento que importavam. Era aquilo. Uma vida que encontra coragem em outra vida. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer perguntas difíceis. Até onde você iria para fazer o que é certo? Você colocaria sua própria segurança, seu emprego, sua reputação em risco para salvar pessoas que nem conhece? E quando você vê injustiça acontecendo perto de você, você olha para o lado ou olha de frente? Não precisa virar herói. Mas precisa, pelo menos, não ser cúmplice do silêncio. E a última pergunta, a mais importante. Você confia nas autoridades da sua cidade? Você acha que a polícia te protege ou te ameaça? Que a justiça funciona ou só funciona para quem tem dinheiro? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Porque enquanto a gente não falar sobre isso, enquanto a gente não cobrar, nada muda. E histórias como a de Carolina vão continuar sendo necessárias. E isso, convenhamos, é sinal de que alguma coisa está muito errada.